Hello! Hello, pessoal! Boa noite, boa tarde para quem estiver ainda na tarde, né? Eu sei que tem gente da Califórnia também, então tem que dar boa noite, boa tarde. Então, hoje a gente vai ter uma live, é sério. Até para as minhas lives eu não fico tão ansiosa como eu fiquei para essa. Porque são informações que a gente não vê em live nenhuma, na internet, como a gente deve lidar, né, com essa parte emocional, né, do imigrante. Eu, assim como vocês, eu sofria porque eu tinha meus pais que já são mais idosos e eu não conseguia, né, estar presente. Então isso afetava muito, né? Às vezes eu estava na limpeza e eu ficava com a mente no Brasil e resolvendo as coisas, né, nos Estados Unidos. Então, é uma pressão, além da parte, né, lógico, de trabalho, de cultura, é uma pressão psicológica muito forte. Então, por isso que eu estava pesquisando essa profissional, né, que soubesse exatamente como lidar com esse sentimento, né? Tanto sentimento, olha, tô aqui nos Estados Unidos trabalhando de house cleaner, totalmente fora da minha profissão, o que isso me afeta psicologicamente? Ou eu tô aqui, tem 5 anos que não vejo os meus parentes, realmente eu supro isso com bens materiais, mas mesmo assim eu me sinto um pouco vazia, né? Tenho momentos depressivos, então tudo isso a gente vai falar hoje com a Vanessa, tá? Ela é especialista em imigrante, na verdade, né, coisas que afetam a mente do imigrante, principalmente da mulher, tá? Da mulher imigrante. Porque a mulher imigrante, quando ela vai imigrar, geralmente ela vai atrás do marido, né? Então ela tem que ficar com o que resta do local para ela. Ou ela vai virar dona de casa, ou ela vai ter que trabalhar com coisas que ela não está acostumada, né? E fora a questão da língua, né? Que ela vai ter que se adaptar. Então tudo isso daí vai afetar muito o nosso psicológico, né? Então por isso eu tava pesquisando muito essa profissional e graças a Deus eu achei e ela vai nos ajudar hoje. Eu fiz várias perguntas aqui para eu não esquecer nenhuma. E se vocês tiverem qualquer dúvida, né, qualquer pergunta, vocês guardem para o final que a gente vai fazer essa pergunta para ela, tá? Lembrando que ela tá na Nova Zelândia, então ela já deve estar entrando aqui. A gente tá com 15 horas de diferença agora. E essa psicóloga, ela é brasileira, mas ela mora na Nova Zelândia há 5 anos e ela trabalha com imigrantes sírias, exatamente, as imigrantes, né, que são refugiadas da guerra e vão morar na Nova Zelândia, e ela dá todo esse suporte psicológico que deve ser muito difícil também. Então ela dá todo esse suporte para as imigrantes sírias, né? Então vamos aguardar, deixa eu ver se ela já tá aqui. Deixa eu ver. E eu não sei quais são os maiores obstáculos para vocês, porque para mim era questão familiar. Às vezes às vezes eu tô perto, mas eu sei que eles estão bem. Agora, quando você tá longe, parece que fica inalcançável, parece que seu braço não vai chegar. Meu pai, por exemplo, vocês sabem que ele, né, descobriu um câncer e meus irmãos sempre ficavam me informando, mas é totalmente diferente de você estar presente, né? Às vezes até eles omitiam algumas coisas para me deixar mais tranquila, mas isso me quebrava, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Então chegou uma hora que eu falei assim, não tem como. Eu queria aumentar a schedule, eu queria ter outra empresa de limpeza comercial, eu queria fazer tudo, mas o meu psicológico já não estava mais fluindo. Então eu resolvi realmente colocar o coração dessa vez na frente, porque eu já tinha abdicado algumas vezes disso, e dessa vez eu resolvi, né, não colocar essa parte mais pessoal na frente, não profissional na frente, e resolvi seguir meu coração. Então, por isso que eu queria trazer esse tema tão importante para vocês. Não é só house cleaning, não é só dinheiro. A gente tem que ser forte em vários aspectos
para também desenvolver uma empresa legal, com a gente com a mente leve. Isso é muito importante, né? Até os clientes sentem quando a gente está com a mente leve, quando a gente trabalha com amor, com mais tranquilidade. Então, isso é bem importante. Então, vamos esperar aqui a Vanessa entrar. Tá? E ela também tem uma história muito legal. Tem 5 anos que ela não vê a família dela, tá, gente? Ela ficou grávida na Nova Zelândia e ela não conseguiu ir pro Brasil, vir pro Brasil, e a família também não gosta de viajar de avião. Ela vai explicar mais um pouquinho, mas tem 5 anos que ela não vê a família dela. Então, apesar dela não ter nenhum problema de imigração, né? Até porque na Nova Zelândia você não pode ficar sem visto, que ela também sofre como imigrante, como mulher. Ela vai explicar um pouco. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Cadê Vanessa? Todo mundo aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Luciene. Não conheço Luciene, não conheço Pati. Anne tá sempre aqui. Anne vai bombar na limpeza, gente. Carolina Rocha. Neuza. Tainara. Juliana. Tem vários rostinhos novos. Amina. São pessoas que eu falo, então eu tenho mais contato. Jefferson, Mari, Tatá. Então vamos esperar que a Vanessa, ela já deve estar entrando. Loura. Loura eu conheço. Boa noite, Sueli. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou colocar ela? Entrou. Ela está aqui, gente. Olá, Olá! tudo bem? Gente, desculpa o atraso, porque aqui a gente nem se deu conta de que o horário de verão acabou, porque tudo tão automático, feriado. Me desculpem. Imagina, 5 minutos atrás eu falei assim, Vanessa, aí acabou o horário de verão? Eu por acaso descobri, mas, Sim, eu mas falei, faz parte. gente, acabou, porque pra mim eu tava esperando a live ser daqui 1 hora, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu organizei tudo aqui, tudo certo. Esse mundo digital é assim mesmo. É É, só emoção. sim. Mas então eu estava contando um pouquinho da sua história, pelo aquilo que você já me contou, que eu já acho fantástico, né? Que você está morando na Nova Zelândia, que tem 5 anos que você não vê sua família. Sim. Então você sabe exatamente o que que a gente, imigrante, sofre, né? É muito assim, né? E também aqui a gente tem um grupo grande de mulheres, né, brasileiras que são mães também, então a gente também compartilha do mesmo sentimento. Até mesmo porque depois dessa, né, dessa onda aí de Covid, lockdown, pandemia, a gente tá meio que preso aqui no país. A gente não pode sair. Quer dizer, a gente pode, só que uma vez a gente saindo daqui, a gente não consegue Fica mais mais voltar, né? rigoroso, Então, né? então a gente fica nessa, né? Ainda Uhum. mais aqui que fazem o quê? Acho que fazem alguns meses que não tem mais caso comunitário do Covid e tal, né? E pelo jeito a gente ainda vai ficar mais um bom tempo sem ver a família, porque a previsão de abrir aqui as fronteiras é só para 2022 e olha lá. Nossa, mas se tá dando certo, né? Não mexe, não. Porque aqui É, no Brasil, pelo exatamente. menos, tá uma zona. Então, melhor deixar assim. Exatamente. Então, Vanessa, conta um pouquinho da sua história pra gente entender, né? Por que que você tem todo esse know-how, essa credibilidade para falar da imigrante.
É. Então, gente, a minha história com a Nova Zelândia, ela começa, na verdade, no ano de 2014, quando eu tinha planos de sair do país mesmo. Eu queria fazer mestrado, doutorado em, fora do Brasil, né? Era o meu sonho viajar, fazer um intercâmbio, alguma coisa do tipo. Então, eu, em 2014, apresentei um trabalho na França sobre autismo. Então, nossa, me apaixonei muito lá pelo país e tudo mais, né? E estava conversando com a Universidade de Paris para eu fazer lá meu mestrado. Então, só que daí eu tinha que esperar primeiro eu terminar a faculdade, que era o ano que eu estava me formando, assim. E daí, né, eu comecei a ver, será que eu vou? Será que eu não vou? Comecei a fazer a minha especialização. E daí eu conheci o meu atual marido. Quer dizer, atual marido, né? O único marido que eu tive. Ele é da nossa cidade. E isso, ele já morava aqui fazia 3 anos, então daí ele foi pro Brasil de férias. E daí lá a gente pegou, né, aquela coisa toda, me apaixonei por ele e falei, será que eu vou para Nova Zelândia? Será que eu vou pro meu sonho que era ir para França? Aí acabei vindo para cá. Daí eu terminei aqui a minha especialização, né? Na verdade, só o TCC mesmo. E o meu tema foi sobre a resiliência de imigrantes brasileiros na Nova Zelândia. Então, estudei bastante sobre a imigração aqui, conversei com bastante gente, bastante famílias, escrevi sobre bastante histórias. Olha só, né? O português. Escrevi sobre muitas histórias dos imigrantes aqui e, atualmente eu trabalho atendendo online, né? Brasileiros pelo mundo, porque eu penso que somente um psicólogo que mora fora do Brasil, que sabe como né, e que vive essa questão da imigração, que consegue entender essas demandas, que, enfim, que a Um gente tem, né, sentimento é muito por ver difícil essa questão. explicar, né, Vanessa? Um sentimento é muito difícil explicar. Ou você sente, ou você não Exatamente. consegue entender, ter aquela empatia, né? Porque é muito difícil você tomar essa decisão de você deixar o seu país. No meu caso, eu deixei um consultório lá que eu tinha recém-montado, deixei minha vida, deixei tudo para trás para vir aqui recomeçar do zero, porque a gente sai do nosso país e chega no, sei lá, em qualquer país do mundo, aí você é apenas um número. Você não é mais Uhum. aquela pessoa que você era, porque o seu diploma não vale, dependendo do país que você vai, não vale, a sua profissão não vale, você não consegue trabalhar na sua área, você não consegue mais fazer as coisas que você fazia antes. Tem a questão da língua, da barreira da língua, que muita gente migra, mas não domina o idioma, o que também é uma Uhum. barreira que a gente enfrenta. E a gente acaba trabalhando de início em lugares ou profissões ou fazendo coisas que a gente não fazia no Brasil, certo? A gente acaba, né, fazendo Quais coisas que são, a gente na sua jamais. opinião, quais são os maiores obstáculos, principalmente para as mulheres, né, imigrantes? Quais são esses maiores obstáculos? Né? Você disse que são é a língua, aí tem essa questão do emprego. Esses são os maiores obstáculos para as mulheres? Bom, o que eu tenho observado muito aqui, né, nesse meu campo de pesquisa, a primeira barreira é a língua. A gente esbarra ali, porque não vou generalizar, não me entendam mal, mas é pelo o meu nicho aqui, o meu estudo, né? Então, são a maioria mulheres que migraram por conta ou do marido ou do namorado, né? Como eu falei anteriormente, né? Eu não estou generalizando, não estou falando que a mulher ela só migra por causa, não, mas a grande maioria é por isso. Então, a grande maioria acaba vindo com os filhos, então a mulher acaba ficando em casa com as crianças, né? Então, ela tem uma maior dificuldade de aprender a língua, de estar no mercado de trabalho por conta disso. Porque quando a gente está
no Brasil, a gente tem a grande maioria também, a família por perto. Então a gente tem que deixar a criança. Se eu quiser fazer um curso, se eu quiser trabalhar, se eu quiser estudar. Agora, a gente morando fora, não é ninguém, é a gente, é nós por nós. Eu tenho um filho. Eu tenho um filho que hoje ele tem 3 anos. Engravidei aqui, eu tive o Liam aqui. Então, eu sei como é que é. É muito difícil. Por vezes, assim, a gente quer fazer alguma coisa, ou quer estudar, ou até mesmo sair com o marido para ir, sei Uhum. lá, tomar um café, ir no cinema, ir num jantar. Até a Então, amizade é difícil, né? Porque você geralmente, quando você chega em outro país, você não tem amigos. Então você tem que fazer essa amizade. E se você não fala a língua, você vai ter que fazer essa amizade com brasileiros, né? Então você fica naquele ciclo ali e acaba que você não socializa, né? Você continua enclausulado porque você não consegue desenvolver até amizade com outras, com a cultura local, né? exatamente, exatamente. Então, por Uhum. isso, assim, que mulheres, porque a grande maioria dessas famílias que eu estou, enfim, aqui fazendo esse meu estudo, os maridos, ou os partners, ou os namorados, é que falam inglês. Então, as mulheres é que tem que, enfim, correr atrás, sabe? De Uhum. vir ou de aprender, se enturmar, porque a mulher, por ser um pouco mais sentimental, a gente é um pouco mais envolta com a família, né? Então a gente acaba sofrendo mais. Não que o homem também não sofra, né? Então, Uhum. tudo o que eu falar aqui, eu não estou generalizando, não estou falando que vale para todos, mas para a grande maioria, Uhum. né? Que, enfim, que sente isso, né? Então, é só ver, por exemplo, né? Eu vou tirar por mim, assim, a minha experiência. O meu marido, raramente ele liga para os parentes dele, ou para a família dele, ou para mostrar o Liam, ou para conversar, ou para saber, ou para bater um papo. Raramente ele liga. Eu ligo para minha família todos os dias. A Eu gente todo tem a dia eu falo cultura com eles, eu ligo. É, muito forte, né? A gente tem que falar todo dia, ou pelo menos dar notícia. Eu ia até te perguntar qual a diferença, né, entre a imigrante brasileira e a imigrante síria, por exemplo, né, que você trabalha aí. Qual seria essa diferença? Porque a gente tem muita necessidade de estar em contato com a família, né? Isso eu acho que é muito latino, principalmente brasileiro, mas é muito latino, né? bom, a cultura síria aqui, eu vou te ser bem honesta, eu acho que eu conheço uma ou duas mulheres da Síria, mas eu conheço muitas muçulmanas, Uhum. do Sudão, do Paquistão, Ah, sim. aqui Acaba que da eles pedem, né, o asilo de refugiados. Tá. isso, também tem isso. Então, eu percebo assim que a grande maioria dessas mulheres, elas também sofrem muito com a saudade da família também, porque elas aqui se sentem sozinhas, porque Uhum, elas, culturalmente, é diferente de nós, uhum, que a gente tem total, entre aspas, liberdade para sair na rua, fazer o que a gente quer e tudo mais, e elas não, elas, por essa questão cultural, elas têm, digamos assim, algo mais, sabe, ali com deveres com a família ou com a casa. Então, ela acaba se voltando para esse trabalho doméstico, para essa vida e deixa um pouquinho ela de lado, né? Porque o cuidador, ou no caso a cuidadora, é muito importante a gente se colocar em primeiro lugar nessa questão do autocuidado. Por quê? Porque a gente é que está ali como centro da família ou da casa. Então, por vezes, a gente se deixa um pouco de lado e a gente acaba tendo sintomas de depressão, ansiedade, sem se dar conta. Quando Ex- percebe, tá lá, olha, muito estado muito Exatamente, avançado. Vanessa. Eu estava pesquisando, né? Quanto mais eu pesquiso de house cleaning, toda hora aparece esse tema, depressão, depressão. E eu não entendia, né? Por que que tá aparecendo depressão em house cleaning? E eu não tinha noção da quantidade de pessoas com depressão que trabalham nesse setor.
Então, é por isso também que foi tão importante essa nossa live, porque é a questão do trabalho pesado, é a questão daquele baque psicológico, né? Ai, house cleaning é subemprego, é um emprego muito ruim. Então você já fica ali afetado, ainda tem esses problemas, né, de imigrante, de língua, de saudades da família. Então vocês não têm noção da quantidade de limpadores, de cleaners que têm depressão. Exatamente. Por E quê? talvez ocasionado, né, por esses fatores. Sim, eu trabalhei aqui um tempo também com uma empresa de cleaner. E eu falo assim, não é fácil. Não é fácil porque é um Uhum. trabalho que exige muito esforço físico, é surreal, assim, porque você precisa terminar uma casa gigante com 5 quartos, 4 banheiros, 3 salas em 1 hora, por exemplo, 1 hora e meia. Então Uhum. você fica aquela pressão de você ter que vir e limpar muito bem, bem limpo, né? Um Uhum. trocadilho aí. E você chega em casa com todo o seu corpo doendo, dói tudo, que você chora de dor, sabe? É muito difícil, não é fácil. As pessoas E acham, ah, imagina a não, é gente limpeza, vai lá brasileira, limpar. né? Imagina a gente brasileira que geralmente não trabalhava com isso, né? Tem gente que já trabalhava, então já é um pouco mais fácil, já está acostumada ali com batente. Mas imagina pessoas que trabalhavam em escritório ou trabalhavam, né, tranquilas, e aí de repente tem esse baque assim, porque as pessoas acham que sabem o que vai acontecer, mas quando chega lá na hora, você olha assim, 4, 5, 6 casas para fazer num dia, não é fácil, realmente. Exatamente. Que também é questão. Eu não vou falar do ego, mas da pessoa mesmo, porque Uhum. aqui, né, eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui na Nova Zelândia, tem muita gente advogada, trabalhando de cleaner, engenheira, arquiteta, enfermeira, sabe? Então, e você vê assim toda essa questão de você, como é que eu posso encontrar a palavra? Por exemplo, de você ficar anos da sua vida no Brasil se dedicando a uma profissão, Uhum. estudando para você ser alguém e você sai do Uhum. Brasil e você não é mais ninguém. Esse é o Tanto, sentimento. Esse é o tanto também que sentimento, né? A tem, gente sabe que a gente é alguém, mas a gente se sente assim. né, principalmente por pressão da sociedade, né, do Brasil. Imagina, tem muita gente, eu tenho alunas que até hoje não falam o que que fazem nos Estados Unidos, entendeu? Estão nos Estados Unidos trabalhando com limpeza, mas muitas, por exemplo, nem entram, nem querem vídeo, não querem que eu publique nada, porque a família ou os amigos não sabem que trabalham com limpeza. Então já começa por aí, E é um trabalho digno, como qualquer outro. Quando a gente sai do Brasil, você vê que, gente, é super digno. E você é Uhum. muito valorizado. Aqui, tem uma situação que, assim que eu cheguei aqui, o nome do meu marido é Rafael. Rafael olhou para mim e falou assim: ah, vamos ali no shopping, porque eu preciso, enfim, não me lembro o que que era, que ele tinha que olhar ali. E daí eu falei para ele: ah, não, espera aí, deixa eu me arrumar. Ele olhou para mim, tá bom, né? Lá fui eu, recém chegado aqui, né, com aquela onda de Brasil, fui lá, arrumei cabelo, maquiagem, salto, nossa, fui assim, ah, tá combinando? Tá bom assim, peguei bolsa, ele só olhou para mim e começou a rir. Ele assim, tu tá indo aonde? Uma balada? E eu falei para ele, não, você não me convidou para ir no shopping? Eu vou conhecer o shopping. Ele só olhou para mim, tá bom, Vanessa. Chegando lá, todo mundo me olhava. Eu era a única que estava daquele jeito no shopping. As pessoas vão de pijama pro mall e você é super bem atendido. Então, aí que você vê a diferença cultural. Você vê que todo trabalho é digno, todo trabalho é válido. Então, nesse preconceito que a gente tem, ou que a gente cria, coisa enfim, da sociedade ou da nossa cabeça mesmo, sabe? Porque você tá ali fazendo as suas horas, trabalhando honestamente, dignamente, ganhando seu dinheiro, ainda ganhando mais do que se você trabalhasse com a sua profissão no Brasil, infelizmente, né? E é Uhum. isso.
Como é que você acha que a gente pode trabalhar isso positivamente na nossa mente? Assim, tipo, por exemplo, eu sou uma advogada, estou nos Estados Unidos, estou trabalhando de cleaner. Infelizmente, eu não consigo me adaptar, não consigo aceitar que house cleaning é uma profissão tão honesta, que me paga as contas, até mais do que quando eu era advogada no Brasil. Então, como você acha que a gente pode, na prática, tentar assim, absorver essa ideia melhor? Viva o seu presente. Viva o momento, viva o hoje. Você precisa internalizar que você, eu não sou house cleaner, ou eu não sou housekeeping, ou eu não sou cleaner. Eu estou. É, é neste momento. Então, você precisa ter em mente também, né? E ter o seu um planner, sabe? Com seus projetos. Eu daqui a 6 meses, o que eu quero da minha vida daqui a 6 meses? Ou daqui a um ano? Ou daqui a 3 meses? Então, você trabalhar para isso, você batalhar para isso. Porque se você está infeliz sendo cleaner e você verbaliza isso todos os dias, a todo momento, você vai estar infeliz. Sabe? Porque você Uhum. vai estar preso, enfim, ou no passado, ou quem era, né? Que viva o seu presente, o seu momento. Se hoje você está house cleaner ou housekeeping, dê o seu melhor e busque lá na frente o que você quer ou como você quer se sentir, né? Porque eu sei também que tem toda a questão de validar o certificado, estude inglês ou estude a língua do país que você estiver, né? Enfim, se você estiver na França, estude francês, na Alemanha, estude alemão. Então, procure saber da sua cultura local. O que funciona muito também é você procurar cursos de inglês gratuitos por ONGs, igrejas, grupos, em bibliotecas. Então, tudo vai depender de você, de como você se vê naquela situação e de como você projeta o que você quer para você, sabe? Então, a gente tem o poder de mudar a nossa situação, né? Enfim, eu sei que, que por vezes é difícil. Não, Vanessa, porque eu tô aqui numa situação que o meu visto depende do meu trabalho de cleaner, por exemplo, porque que eu tô dando o exemplo aqui da Nova Zelândia. Porque a Nova Zelândia, você, por exemplo, se eu tenho visto de cleaner, eu só posso trabalhar de cleaner. Se eu quiser trabalhar em outro lugar, eu não consigo. Eu preciso estudar inglês, ou enfim, ou buscar outro trabalho ou outra profissão que eu possa mudar esse visto. Então, tudo depende de mim, Uhum. depende de você, sabe? Então, é até uma postagem que eu fiz ali no meu Instagram ontem. Você vê um Uhum. IP com folhas caindo no chão. Ou você fica chateado com aquela situação, nossa, olha só essas folhas caindo no chão e sujando aqui a rua, enfim. Ou você olha para aquele IP e você vê a maravilha que ele é, as cores, né? A beleza dele. Então, tudo também vai depender dessa visão que você tem, né? Não sei se ficou claro aí. Sim, sim, sim. Não, é como o house cleaning, a limpeza, para mim, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, para mim era só uma forma de entrar no empreendedorismo. Eu nunca pensei que eu fosse realmente me desenvolver tanto e fosse gostar tanto dessa profissão, porque é a porta de entrada para vários países, né? Quando você vai imigrar, o house cleaning, a limpeza, é aquele primeiro emprego geralmente para mulher, principalmente mulher Exatamente, é. imigrante. Então, vocês não têm, eu acho que as pessoas não têm dimensão da importância do house cleaning até para mulher imigrante, né? Porque é aquele passo que a mulher às vezes deixou de cuidar do filho em casa, deu um passo à frente, não, eu não vou cuidar dos meus filhos, agora eu preciso trabalhar. E ela vai procurar geralmente o serviço de limpeza. Então, é de uma importância, né? É um passo gigante para essa mulher imigrante que ela dá quando ela resolve trabalhar com house cleaning. E tem gente que acha que isso daí é só o início, né? Que depois tem que mudar do house cleaning, que não é para prosseguir.
E tem gente que realmente segue uma longa carreira aí no setor de limpeza, né? Então, até isso é uma coisa, um questionamento legal para se fazer, porque é a porta de entrada para vários países, principalmente os desenvolvidos, né? Exatamente. E essa visão que a gente tem, porque eu vou sair do Brasil e eu vou lá trabalhar na minha área, porque é isso que eu sei fazer, mas daí a língua eu aprendo. A gente chega aqui, se você chega com esse pensamento, você assim, ó, você cai muito, você se frustra, você se sente mal, você se sente, enfim, vários sentimentos que eu posso descrever aqui, porque não é bem assim. Quantas Uhum, pessoas, né, a gente também, você também provavelmente acompanhou de falar, nossa, eu não vou fazer isso, eu não vou trabalhar em tal lugar. Eu fui uma. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, eu não vou trabalhar de cleaner. E trabalhei de cleaner, porque eu tive que trabalhar, uhum, sabe? Então, assim, ó, por vezes não é escolha da gente, né? A gente chegar com essa coisa, não vou fazer isso, não vou trabalhar em tal emprego. Você não tá no Brasil, você não tá no seu uhum. país. Então, você precisa sobreviver. Você precisa comer, você precisa pagar aluguel, porque a gente chega aqui e a gente não tem mais a nossa casa, a gente paga aluguel e não é barato pagar as contas e dar conta de tudo, né? E também você falou ali uma coisa muito interessante, que para muitas mulheres pode ser a porta de entrada para uma independência financeira dela, para ela também se sentir, né, bem, feliz com ela, porque com esse dinheiro ela pode comprar as coisas que ela quer. Ela não fica mais dependente, enfim, ou do marido ou de alguém, sei lá. Tem muita Ela tá mulher ali, ela aqui que, consegue se né, que manter. me segue, que ela tem medo de entrar no house cleaning, ela já trabalhou, mas o marido pede que ela fique em casa com os filhos. Então, isso bloqueia, né, de uma forma, porque ela é melhor ela não trabalhar para não pagar uma babá, por exemplo, e aí ela deixa de ganhar a independência dela, ela fica sempre ali cuidando das crianças e recebendo o que sobra do marido. Então, isso causa também uma transformação psicológica que ela acaba se tornando né, um objeto ali da família e ela não desenvolve o que ela realmente quer, né? Exatamente. E mulheres, é de muita, suma importância que vocês tenham esse tempo para vocês, certo? A gente ama os nossos filhos, a gente sabe assim, olha, eu, por exemplo, meu filho, nossa, é minha vida, eu tenho ele como prioridade na minha vida, mas hoje, por exemplo, ele tá na escolinha, ele tem as horas dele da escolinha. Eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas aqui a criança, a partir dos 3 anos de idade, ela ganha 20 horas do governo da escola. Então a gente paga só as outras horas que a criança vai, né? Então o que ajuda muito nessa questão, porque a criança ela pode ir mais horas para a escolinha. Então é Uhum. o tempo que eu tenho para mim, que eu tenho para eu respirar, para eu descansar, para eu ter um tempo de qualidade com ele. Eu estudo, eu atendo, eu faço uma caminhada. Então, quando eu vou pegar ele né, no finalzinho de tarde na escola, eu tô bem. Então, eu consigo estar inteira para ele. Por quê? É muito importante que vocês estejam bem, porque a gente oferece aquilo que a gente tem. Uma mãe cansada, o que ela vai poder oferecer para os filhos dela? Que qualidade ela vai ter, né? Nesse relacionamento, até mesmo com ela. Ela precisa se sentir bem, ela precisa se olhar no espelho e se sentir bem com ela, se sentir feliz, se sentir bonita, se sentir pertencente, sabe? A ela, a família, e também ela tendo, né, o famoso dinheirinho dela, né, vamos usar essa palavra, o dinheirinho dela, ela consegue lá, exemplo, eu tô a fim de comer tal coisa, ela não precisa ter que ficar pedindo pro marido, Uhum. posso comprar aquele perfume que eu gostei, o marido fala, né, e que se o marido chega para ela e fala que não, e daí ela vai Geralmente ficar frustrada. não é Ela vai não sobra, né? Geralmente não é
aquele salário Isso. tão alto que a mulher consiga se bancar. Então acaba sendo ainda mais escasso. Além de você não poder trabalhar, você ainda tem o dinheiro ali muito contado, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter um olhar para esse trabalho de cleaner diferente, né? A gente precisa olhar ele como uma porta de entrada para muitas mulheres conquistarem esse espaço delas, porque é ali que começa. É dali que elas acabam fazendo contatos, conhecendo gente, por vezes também treinando o inglês delas. Então, é Uhum. um trabalho digno. É muito Eu, digno. eu mesma, Vanessa, eu era secretária de presidente, né? Então eu ficava sentada, recebendo ordem o dia inteiro, né? E quando eu fui para o house cleaning, eu comecei a tomar minhas decisões, né? Como alguém que tinha uma empresa. Então, até para mim foi a porta de entrada de algo, né? Então, olha o tamanho do house cleaning, olha o tamanho desse negócio. Porque você, além, né, pode ser o primeiro passo se você estiver dependente do seu marido ou se os seus filhos cresceram e agora você quer trabalhar, e também para o seu lado empreendedor, né? Então, é muito engraçado como é que uma profissão que é tão menosprezada, né, mundialmente, geralmente, né, principalmente pelo Brasil, mas como ela pode ser de tamanha importância para as mulheres, principalmente para as mulheres, né? E exatamente. E quando a gente aprende a olhar de maneira diferente, a gente aprende a olhar para ele com respeito também, as coisas mudam, né? Porque a gente sabe que não é um trabalho que todo mundo quer fazer. Nossa, tipo, nossa, eu amo ser cleaner. Não, Uhum. também não é assim, né? E Porque nem é um é para trabalho todo mundo. difícil. Exatamente, é difícil. Às vezes, assim, a gente pega umas casas que só por Deus, você olha assim, você não sabe se sente, chora ou você reza, o que você faz. Porque é difícil, não é fácil, não. É Mas, verdade. olha, eu admiro muito, muito, muito as mulheres que saem do Brasil, que vão ali, ó, metem a cara, trabalham com isso, porque não é para todos. E para E a essas gente também. datas, comemorativas, Vanessa, me ajuda. Porque eu lembro que Natal, eu cheguei a passar o Natal, sabe o que que é? Literalmente sozinha, porque eu não queria, já que não tinha minha família, eu também não quis passar com ninguém. E eu passei no carro, andando pelas ruas de Seattle, eu passei sozinha, andando pelas ruas de Seattle, meio com neve assim, vendo as luzes de Natal dando volta e muito triste, muito triste. E olha que eu já tinha passado vários natais fora de casa, mas aquele em especial foi muito forte, né? O último. Então, assim, é, dá uma dica aí, um jeito da gente passar essas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, que a gente sente mais, né? Com mais tranquilidade, com mais paz. Então, que essa parte é muito difícil mesmo. Acredito que o Natal, principalmente, é uma das datas comemorativas que a gente mais sente. Acho que para nós imigrantes, acredito que seja mais triste, né? Porque eu não sei vocês, mas a minha família costumava se reunir, a gente, né, fazer lá as mesmas comidas, as mesmas sobremesas. Então, todo Natal tinha a sobremesa da tia Sandra, tinha comida de, né, da avó, e assim vai. Então, né, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, vamos lá. Primeiro lugar, Natal. Como agora a gente tem esse recurso de poder fazer uma chamada de vídeo, né? A gente poder ter mais. Eu sei que não é a mesma coisa que você tá perto, de ter um abraço, enfim. Mas é a gente pegar o telefone, certo? E fazer uma videochamada com a sua família e cozinhar algo que você goste ou que você sente falta, pegar receita com a avó, sabe? Por exemplo, eu esse Natal que passou,
eu liguei para minha tia e pedi para ela me passar a receita dela de pavê. Aí eu falei, ó, tia, fica aí e me ajuda a fazer. E ela foi ali me dizendo, olha, Vanessa, é tanto de leite, é tanto de tal coisa. Aí eu fui ali conversando com ela e foi bem legal, foi bem gostoso, assim, sabe? Eu tá ali com ela. E depois, quando a gente fez a ceia de Natal, a gente ligou para a família. Então, a família, ela, de certa forma, ela esteve presente. Então, acredito que essa seja uma alternativa. Eu sei que para muita gente é difícil, né? Eu também não vou dizer que, ai, nossa, essa alternativa que vai. Não, né? Eu sei que tem gente aí que Cada um prefere. absorve de um É, jeito, né? Tem exatamente. gente que tá 20 anos, sério, eu não sei como é que consegue, não sei. Eu bato palma, porque tem gente que tá 20 anos sem ver familiares. Assim, sentem, mas suportam. E isso para mim é uma coisa de outro mundo. Que assim, Resiliência, né? Porque também a pessoa nossa, acaba coisa de se outro mundo. adaptando, né? A gente Sim, acaba se adaptando, até mesmo porque a gente também precisa levar em consideração que não é todo mundo que tem um relacionamento bom com a família. Tem muita sim. gente também que sai do Brasil como fuga. Como fuga, Uhum. ai, nossa, porque a minha família lá era tóxica, era complicada. Então a gente tem ali os dois extremos, certo? Né? Tem aquelas pessoas que têm um apego muito grande com a família e tem aquele outro grupo que sabe, ai, nossa, eu quero distância, não tenho um relacionamento muito bom. Verdade. Então, E o que a acaba, tem gente gente também que constrói uma nova família no país e acaba sentindo menos, né? Vamos dizer assim, sentindo menos, ou até suprindo a ausência dela com bens materiais, né? Fala, eu não vou passar o Natal aí, mas mandei presente para todo mundo. Né? Tem exatamente, muita gente que trabalha, limpa 5 casas por dia e manda iPhone, né? Manda dinheiro para comprar não sei o quê, comprar carro, comprar. E eu fico, caramba, tá suprindo uma ausência com bens materiais, né? porque também cada um demonstra o amor de uma maneira diferente. Se você vem de uma família que a forma de demonstrar o amor é comprar coisas, é isso que você vai fazer, é isso que você vai aprender. Então, Uhum, depende muito também dessa pessoa, né? Da forma dela de amar ou de demonstrar que ama a pessoa ou demonstrar que sente falta, porque também a gente sabe que tem muita gente que abandona os filhos no Brasil, que vai sozinho tentar vida e depois os filhos não conseguem ir, aí a pessoa fica ali sozinha. Então fica tem um mandando leque dinheiro, assim, né? tem um Tem leque muito vários, né? grande. Sim, tem um leque muito grande aí nessa questão de família, né? Porque é muito particular, muito particular. Eu, por exemplo, digamos assim, eu tenho uma parte da minha família que eu tenho alguns problemas com eles, sabe? Então são pessoas que eu não sinto tanta falta, como, né, a outra parte da família que eu tenho um relacionamento melhor, que eu sinto mais falta. Então acredito que a grande maioria fica um pouco assim, né? Eu sinto muita falta da minha mãe, da minha avó, do meu pai eu sinto e não sinto, assim, sabe? Tipo, né, eu converso com ele sempre, eu todo dia eu mando mensagem pra ele, eu mando foto do Lia, a gente conversa, mas se eu fechar os olhos e falar assim, ai, nossa, as pessoas que eu queria aqui comigo, eu ia dizer minha mãe e minha avó. Uhum, porque tem mais Então, apego, né? então é assim, sabe? Mas a gente acaba acostumando, acredito, né? A gente acaba acostumando, a gente acaba se adaptando a E essa você vida. acha depois que você teve o filho, melhorou um pouco essa saudade? Tipo Ah, assim, eu você acho que, conseguiu amenizar um pouco essa saudade? olha, eu vou te falar, hein? Tem dias que aperta muito, que aperta, porque a minha família, ninguém conhece o Lia. É só minha mãe que Uhum, teve aqui. Minha mãe teve aqui faz uns 2 anos atrás com meu irmão, então só eles que conhecem o Lia. Mas os outros não conhecem. Daí eu fico vendo lá, né? Aniversário, Natal, todo mundo, menos a gente. Daí bate aquela dorzinha, assim. Só que ao mesmo tempo, a gente também precisa entender que foi uma escolha nossa. A gente escolheu não estar lá. Escolhemos uhum, também, sair de lá, ter uma vida diferente, procurar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse sentimento, faz parte das nossas escolhas. uhum. Com certeza, com certeza. E essa parte de ser, por exemplo,
no seu caso aí é diferente, mas, por exemplo, o imigrante ilegal, ele não consegue ir e vir, né? Nos Estados Unidos tem bastante, no resto do mundo Sim. não é tão frequente. Então, assim, essa parte de ser ilegal, na cabeça, no psicológico da pessoa, o que que ela afeta? Por exemplo, tem gente que perde ente, né? E acaba que não consegue nem ir no velório, entendeu? Exatamente, eu acredito. Como Desculpa. eu não me imagino, assim, eu acho que a todo momento eu imaginava acontecendo alguma coisa na minha família, e eu, por exemplo, não nem chegando no avião. Imagina morar anos num lugar, ver familiares, entes queridos morrendo, principalmente na pandemia, imagina, né? Você ouvindo notícias que no Brasil está pior do que nunca. E sabe como fica esse psicológico dessa pessoa, desse imigrante que está ilegal e não consegue fazer essa conexão? Nossa, que é uma situação muito complicada. Essa, no caso, né? Que a pessoa, né, ela tá ilegal e ela não tem esse direito de ir e vir. Então, eu acredito que a cada dia ela deve ter ali um sentimento, né? Nossa, tipo, eu não sei, né, o que que pode acontecer. E se acontecer alguma coisa com a minha família, acho que cria um sentimento de ansiedade, né? Você fica ali naquela expectativa ou naquele sentimento, ai, nossa, espero que nada aconteça, espero que fique tudo bem e tudo mais. É muito difícil. Aqui eu tenho duas amigas minhas que a mãe delas morou 18 anos nos Estados Unidos e elas ficaram 18 anos sem poder ver a mãe delas, porque a mãe delas também estava ilegal lá e elas, por anos, assim, elas tentaram. Acho que travou o Voltei, seu vídeo. voltei, voltei. Oi. E aí você estava contando das suas amigas, né, que ficaram 18 Ficaram anos sem 18 ver. anos sem ver as mães, Nossa. né? Então, até inclusive elas fazem parte aqui do meu caso. E é difícil, né? Essa questão de não poder estar junto com a mãe delas. E a mãe delas fazia isso mesmo. Elas diziam que todo mês a mãe mandava presente, mandava um monte de coisa dos Estados Unidos, que era também a forma dela enfim, ou de se fazer presente, ou de demonstrar o amor dela, né, pelas meninas. E essa mãe também sofreu durante muitos anos, né, por perder praticamente a vida ali. As meninas, né, não viu que ainda adolescentes, e hoje cada uma delas tem uma filha. Então a mãe delas procura, assim, estar o mais presente possível na vida delas para tentar suprir essa falta que ela teve. É muito legal, assim, de acompanhar esse caso delas, tá? Uhum. Mas é muito legal Mas, o que você disse, né, da gente tentar viver o presente, que eu acho que facilita essa trajetória, né? Porque se a gente for ficar pensando no futuro e em quem a gente deixou no passado, no que a gente deixou, realmente não funciona. Nem o presente funciona e o futuro fica todo bagunçado. Então, realmente, exatamente. Até porque foi uma escolha sua, entende? Né? exatamente. Nossa, foi uma escolha nossa. Sair do Uhum. país, né? Então, o imigrante que chega nos Estados Unidos, ele tem essa consciência de que ele vai estar ilegal, porque eu não sei como funciona a questão de visto, eu não sei mesmo como é que funciona. Mas aqui na Nova Zelândia você só fica aqui, você só entra se você tiver um visto válido. Caso Uhum. contrário, a imigração fica muito em cima. Não fica ninguém legal aqui. Muito difícil. Nos Estados Unidos também, você só entra com visto válido, mas você pode passar, poder não, mas você consegue passar desse período sem tanta fiscalização, entendeu? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta, mas por que essa mãe nunca voltou para o Brasil? Será que trocar a família por dinheiro vale a pena? E nem é tanto dinheiro assim. Eu, na verdade, eu não sei.
eu não sei, assim, os motivos dela, sabe? Que não fizeram ela voltar no Brasil. Eu não sei se lá ela, entre aspas, ela tinha uma vida melhor, né? Eu não, que eu É, também não. eu acho que muitas mães, como elas não tiveram, elas acham que tem que prover, né? Então, na cabeça das pessoas, as pessoas absorvem de maneiras diferentes, né? Então, na cabeça dela, dar o amor era poder dar uma vida melhor, né? Tem gente que é do interior, lá de Minas, do interior de Goiás, e realmente não tem muita oportunidade. Então, prefere ir para o exterior, por mais que não veja fisicamente, mas mandar o dinheiro da escola, mandar o dinheiro do cursinho, para eles é mais, é uma forma de mostrar o amor, né? Se sacrificar pelo filho do que Exatamente. estar lá presente e sofrer todo mundo junto, né? Sim, porque também aquela a pessoa, ela tem, como eu estava conversando antes ali, às vezes a pessoa não tem um relacionamento muito bom com a família, ou também aqui eu já acompanhei casos de a família vender o que tinha no Brasil, vender casa, vender apartamento, vender carro e apostar tudo nessa imigração. E se não dá certo? A pessoa tem toda essa frustração também, ou não quer voltar para a família e não sentir esse sentimento, nossa, né, derrota para mim, porque eu voltei, não deu certo, sabe? Então, eu acredito que Uhum. são várias coisas aí. E também o imigrante, quando ele fica muito preso ao passado, ele pode desenvolver a depressão, porque a depressão é, resumidamente, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Então, o mais importante é que o imigrante ele viva o hoje. Bom, hoje, como é a minha vida hoje? Hoje eu tenho esse emprego. Eu trabalho ou de cleaner, ou eu trabalho de building, ou eu trabalho, sei lá. Esse é o meu emprego de hoje. Então, é assim como eu vou viver hoje. Então, e amanhã, e daqui a 3, 4, 5, um ano, como eu vou querer estar, tá? Então é muito importante a gente também traçar metas, escrever mesmo. Pegue um papel e escreva. Ah, os meus planos a longo, médio, curto, médio e longo prazo. Então, vai ali escrever a curto prazo, aprender inglês, a médio prazo. Eu quero mudar de área, ou mudar de emprego, ou, enfim, comprar uma casa, ou voltar para o Brasil, ou ir para outro país. E você trabalhar em cima dessas metas, porque quando a gente não tem um direcionamento, também como estudante, a gente fica do que vim. Não apareceu qualquer coisa, eu vou pegar isso daqui, tá tudo bem. A gente Sim. também precisa ter ali os nossos objetivos. Por que que você saiu do país? Por que que você está aí? Sabe? Então, deixa eu ver. Minha opinião. A Lívia está falando que a opinião dela é melhor que todos sofram. Essa é a opinião da minha mãe também. A minha mãe sempre fala isso. É melhor todo mundo Uhum. sofrer junto do que sofrer separado. Então ela fala, não, por mim fica todo É. mundo junto. Mas infelizmente, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre desgarrei da minha família. É meu, é da minha personalidade. Não, Então, sim, o que ela então falou assim, ali é bem. Eu também sou dessa opinião, aham. Mas é complicado, desculpa, né? É complicado o psicólogo ter uma opinião formada ali, porque daí a gente aham, entra no campo de julgamento, né? E eu não tô sim, aqui pra isso, né? Mas, verdade. enfim, não. Cada um, né? Tipo, e vive ali Cada um como. né? vai entender. O importante é realmente, eu acho que não só o psicólogo, mas qualquer pessoa é não julgar, né? Porque você realmente tem que entender a mente do outro, porque nem todo mundo pensa igual. E é Ou por entender isso, os né? motivos, né, que levaram a pessoa a tomar aquela decisão. Porque você tomar a decisão de imigrar já não é uma decisão fácil. É uma Sim, decisão aí que já engloba muita coisa mesmo. Você sair do país e começar do zero. Porque aqui a gente começa do zero. Você chega aqui com uma mala. é um É isso? renascimento. É o que você começa. Então você vai conquistando tudo aos poucos. Quando eu cheguei aqui, também eu cheguei com uma mala de 18 quilos. Não cheguei com nada, assim, ó, tudo, deixei tudo no Brasil. Tudo, porque na minha cabeça eu ia ficar aqui por um tempo, vou ficar uns meses e depois, no final,
final do ano eu volto pro Brasil para buscar o que ficou 5 anos. Tá até lá, nunca mais voltei. Mas te garanto Nem que me lembro mais o que eu deixei. Oi? muitas pessoas dos Estados Unidos também falam assim: não, eu vou lá ficar 6 meses, aí eu vejo no que dá. Se eu Uhum. gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu volto. Só que dificilmente você volta, né? E aí você vai ficando, quando você vê, já tá anos, décadas nos Estados Unidos, já criou Pô, família. nossa, Então tem muita gente que é assim, que promete para a família que vai voltar, não volta e vai indo, vai indo. E fica muitos anos, né? exatamente, né? Que vão se passando os anos. Eu mesma falei, tanto que e eu trabalhava já há 6 anos acompanhando uma aluna autista em sala de aula. Né? E tanto que esse trabalho foi o que eu apresentei na França, lá que eu estava contando no começo da live, em 2014. Então, eu prometi para o meu aluno que eu ia voltar para a formatura dele. Foi a pior coisa que eu fiz, tadinho, porque ele ficou esperando, eu me senti tão frustrada, eu fiquei tão triste, mas é porque na época eu não podia viajar porque eu estava grávida. E eu estava já do 7º para o 8º mês. E não pode viajar, viagem muito longa, porque corria risco, Sim. sabe? A questão de, né? Então, eu não pude viajar nessa época. Então, é assim, que eu vou lá e já volto, 5 anos. Mas então, para a gente finalizar aqui nossa live, essa live vai ser muito importante, pessoal. Quando vocês estiverem no Natal, nessas datas mais fortes, agora talvez a gente não vá sentir tanto, mas no Dia das Mães, Natal, volta aqui nessa live para você lembrar, para viver o presente. Sofrer vai sofrer, mas no outro dia, tá? Eu já tive nos dois lados da moeda e realmente é muito difícil. E quanto mais velha você vai ficando, mais difícil vai ficando. Porque quando eu era mais nova, era, tá, gente, Feliz Natal, tchau. Depois vai ficando mais emotiva, você vai ficando com aquele medo da perda dos pais, né? Da perda das Da pessoas. solidão. Exatamente. Então, assim, vai mudando muito a cabeça, né? Aqui tem a Porque também Sueli é muito falando, solitário a vida aqui fora. A gente pensa que não, mas é muito solitária. muito solitária, muito Muito assim, solitária. olha, porque, né, como eu estava ali falando antes, a questão de quando você tem filhos. A maioria das minhas amigas aqui, elas também têm filhos, e eu não vou chegar para elas que também estão cansadas com as crianças. Olha que o meu filho para eu poder sair para me divertir. É meio complicado. Às vezes rola, sabe, de você conseguir deixar, mas não é algo assim que é frequente, digamos assim, né? Então você acaba ali se sentindo sozinha, solitária, você com você. Sim. É a sua família aqui, é isso. E, Tem até a eu Sueli cheguei. aqui que ela colocou que Que ela legal. e tem várias, tá? Tem várias seguidoras aqui, inclusive, que migraram com 48, 50 anos. Então, Que isso também legal. Parabéns, Sueli. Muito é uma bem. mudança de comportamento, porque ter coragem de Sim, imigrar, né? Depois de tanta coisa, não é fácil. lidar com medo de perder alguém é frustrante. Sim. Aqui Muito. também, tá? Olha, porque a Nova Zelândia, ela sai um, um, um ou dois, eu acho, não, um só, voo para o Brasil por dia. Se acontece alguma coisa com alguém do Brasil, até a gente conseguir um voo, até a gente chegar no Brasil, que é uma viagem de no mínimo aí uns 2 dias, porque tem a questão do fuso horário, certo? Porque aqui eu tô no dia 6 já, aí vocês estão no dia 5, aqui eu já tô no dia 6. No dia 6 aqui, deixa eu ver. Não consigo ver o horário. Mas é assim. E Deve ser também, meio-dia aí agora. que se acontece alguma coisa com alguém no Brasil, eu não consigo ir também. Não dá. Então, eu sempre tenho isso em mente, eu trabalho isso em mim. Olha, Vanessa, se acontece alguma coisa, sabe, não vai dar tempo. Não dá. Porque até você conseguir, né, esse voo, até você conseguir chegar aí no Brasil, demora Engraçado, você tá muito. me fazendo lembrar de um acordo que eu tinha com umas amigas quando eu morava nos Estados Unidos. Eu falava assim, gente, se alguém da nossa família falecer, vamos sacudir a pessoa e falar
calma. Pensa com calma, não vai decidir nada agora, e esperar uma hora a poeira baixar e pensar. A gente tinha esse acordo, que era um medo das três. Então a gente tinha, né, calma, respira e vamos pensar, porque se fizer com a cabeça quente, acaba fazendo um monte, né, de coisas sem muito nexo, e às vezes você nem queria fazer aquilo. Então, calma, né? A Exatamente. gente sempre precisa ter esse alicerce, até no lugar que a gente está, precisa ter esse alicerce para segurar a gente também nesses momentos difíceis, né? Exatamente. Aqui eu tive já uma amiga minha que perdeu a mãe dela e ela não conseguiu ir para o Brasil por causa do trabalho dela, questão do voo também. E como ela disse, eu vou lá para o Brasil, eu não quero ver a minha mãe, sabe, num caixão, enfim, né? Eu não quero. Então ela optou por ficar aqui, ela não quis, né? E também não ia chegar tempo de velório nada, não ia dar Uhum. tempo. Não ia dar Então tempo. para ela foi muito difícil. Ela sofreu bastante e ela falou que ela sentiu muito quando ela voltou para o Brasil e ela foi visitar o pai dela e a mãe dela não estava lá. Ela falou que é ali que a ficha dela caiu. Porque às Uhum. vezes acontece também de a gente perder alguém, como tá longe, a gente, ok, a gente sente, mas eu penso, né, que quando a gente chega na nossa casa ou no Brasil, ali é que a gente vai que se dá conta. Olha, não tem mais essa pessoa aqui. E agora? Que dá aquele baque na gente, né? Até a Porque não. velhice, né? Eu vi meu pai 3 anos depois, já mais acabado, e já é aquilo, já é um baque. Imagina você ter a ausência, né, daquela pessoa. Realmente é um sentimento muito forte, mas eu acho que a gente, né, ser humano, infelizmente, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E tá aí a Vanessa também para ajudar a gente com esse trabalho Quem maravilhoso. precisar, né? Outra coisa também que finalizar. A gente conversar sobre o sentimento do imigrante, porque aqui é tudo mais intenso. Tudo que você sente é tudo com mais intensidade. Parece assim algo é difícil de explicar realmente o que a gente estava conversando no começo. Só a gente que sente. É tudo muito mais forte, as coisas acontecem tudo mais intensamente. Porque você conhece uma pessoa hoje, ela já é a sua melhor amiga. Aí daqui uma semana ela já não é sua amiga, sabe? Já aconteceu alguma coisa ali no meio. Então, as coisas vão acontecendo de um jeito assim e também rápido, né? Você piscou, parece que passa muito mais rápido do que quando a gente está no Brasil. Parece que a gente está em outro mundo, literalmente, assim, olha, É verdade. que tudo acontece. As emoções, os sentimentos, a gente vive nessa montanha russa. Um dia a gente tá bem, outro dia a gente já tá mal, já tá triste, já tá com homesick. Outro dia a gente tá eufórico, feliz da vida. Um Então, dia a gente está é a falando, nossa, é muito bom ganhar dinheiro, no outro dia tá dinheiro não é tudo, né? Aí a dia, gente fica naquela exatamente. coisa, Eu volta, quero não... voltar. A gente fica Verdade. nessa, né? Que o mundo passa. Exatamente. Nos sentimos vulneráveis. Exatamente. Exatamente. É bem isso mesmo. Ainda mais, né, que né, nesse período agora de pandemia, gente, olha, cuidem da saúde mental de vocês. Cuidem. Cuidem, porque é o maior bem que vocês têm, tá? É a nossa saúde, é a nossa vida. A maioria, a grande maioria das doenças físicas, até inclusive o câncer, é comprovado que ele vem através do, do nosso psicológico, tá? Mágoa, má água, ela fica aqui, olha, no nosso peito. E essa má água, ela faz a gente ter vários sintomas, vários problemas de saúde, principalmente o câncer, tá? Estresse. Estresse, ele pode causar problemas de pele, queda de cabelo, insônia. A ansiedade também, ela te causa insônia, ela te causa irritabilidade. Você come demais. Conheço muita gente que deu uma engordadinha quando saiu do Brasil, porque daí a fome emocional, que você tem que descontar na comida, você tem que comer. Então, todo cuidado é pouco conosco, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Então, qualquer sinal que vocês sintam, ai, nossa, que eu tô me sentindo diferente, eu tô me sentindo mais irritada, ai, não, porque eu tô chorando demais, eu tô triste demais.
procurem ajuda. Procurem ajuda porque, né, por vezes a gente vai lá, gasta dinheiro comprando roupa, comprando comida ou comprando outras coisas e não prioriza mesmo, né? Ou dizem que é É, frescura, né? exatamente. E o fato de vocês falarem, externalizarem, aquilo dá uma sensação tão gostosa da gente, de tão bem-estar, de ter alguém que tá ali para nós, nos ouvindo e não julgando. Porque o psicólogo, né, como eu falei antes ali, a gente não julga, né? A gente escuta, a gente ajuda vocês a dar um direcionamento e a entender as emoções e a lidar com as emoções, sabe? E é muito complicado mesmo. Todo esse misto que a gente vive aqui. Eu também, eu sou. Ah, que legal! Lívia, beijo. Eu, eu sou psicóloga, sou, gente, mas eu não sou de ferro. Eu tenho dias aqui também que eu não quero sair da cama, que me basteza. Eu fico triste, eu me sinto deprimida, sabe? Eu também tenho crises de ansiedade, sabe? Então, isso Também, né, tudo. eu tive uma crise de ansiedade antes de voltar para o Brasil, muito braba, assim, que eu não sabia o que que eu estava tendo. Eu estava naquela, vou, não vou, e meu Deus, vendi tudo aqui, vou. E eu tive uma crise de ansiedade dormindo, né? Foi muito forte, assim, faltou ar e eu senti uma pressão no peito, eu não sabia direito o que que era. Depois que eu fui descobrir que era ansiedade, né? Então, assim, realmente, quando esses problemas mentais vêm, eles vêm com força. E você, se você não se atentar aos, né, às coisas que vão acontecendo até chegar nessa consequência, realmente a consequência pode ser muito forte, né? Ainda mais, ó, tô Exatamente. vendo a Lívia que mora em Massachusetts. É um lugar frio, é um lugar que tem meses de inverno, a gente já não está acostumado. Então, tem toda essa parte também do clima. Então, A isso afeta vitamina D, muito o né? nosso A falta psicológico. da vitamina D do sol, que a gente tem, né, tem a tendência a estarmos mais deprimidos, principalmente no inverno. Aqui também, aqui agora. Agora começou o outono, acabou o horário de verão, escurece 5 horas da tarde, fica 6 meses. 5 horas da tarde já é noite. É horrível, Não a é gente fica, fácil, não ai, é nossa, fácil. esse frio. Então, isso tudo influencia, né? Porque eu sou de Florianópolis. Uhum. Então, né, imagina, a minha cidade lá faz calor, muito sol. Eu sinto falta do clima de lá. Eu sou suspeita a falar porque eu não gosto muito de frio, não, mas ok, tudo bem, a gente. Eu sou do Rio e eu morei em Seattle, que chove 300 dias no ano. É o tempo sempre cinza, só no verão mesmo que para. Então, assim, eu acho que eu trabalhava tanto que eu não prestava atenção no céu. Mas realmente aquilo ali é depressivíssimo. Se você se deixar abalar pelo clima, nossa, realmente te abala mesmo, mesmo, mesmo. A Sueli. Exatamente. Então, Vanessa, eu queria te agradecer, porque eu acho que a gente já estourou até o tempo aqui da live, mas eu queria te agradecer muito. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão usar essas informações para melhorar, né, nessas épocas comemorativas, ou até que estão sofrendo por algum tipo, né, de problema na saúde mental agora, né? Depressão, pode ser ansiedade. Quem não tem ansiedade, né? Em vários graus, mas quem não tem ansiedade hoje em dia? Então, E é tudo isso aí, importantíssimo tratar, é importantíssimo a gente se exatamente. conhecer, a gente conhecer os sinais. Nossa, eu tô pra ficar ansiosa, né? Então, o que eu posso fazer para não gerar uma crise do pânico? Eu não passar mal. É assim. Uhum, exatamente. Vai meditar. Eu aprendi a meditar porque depois daquela crise eu realmente precisava dar uma pausa. Então, aprende a meditar, vai fazer yoga, vai fazer um tempo para você, porque realmente é necessário. A gente não pode brincar com isso. Tá bom, Saúde Vanessa? Mas mental eu queria. importa. Exatamente. Fala um pouquinho, só fala o seu Instagram aí para o pessoal seguir. Meu Instagram, arroba Psi Vanessa Laurentino. Me sigam lá. Qualquer coisa que vocês precisarem, me manda um direct. Pode marcar uma consulta comigo, ou também se quiser conversar comigo.
estou aí à disposição, né? Então, eu tenho bastante experiência em atendimento a brasileiros imigrantes e eu vou ingressar aqui no mestrado e o meu tema vai ser a imigração de mulheres na Nova Zelândia. Então, eu queria estudar só as brasileiras, mas na verdade eu vou abrir, que eu vou estudar também outras culturas para a gente ver mais ou menos, né, o que difere, o que é mais ou menos igual ali. Então, acho que vai ser bacana. Bem legal. Né? Então, Vanessa, muito precisando. obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui, né, até essa hora. Obrigada pelo convite. Fiquei, nossa, muito feliz. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos. Boa noite. Um beijo e até a próxima. Beijo, meninas. Boa noite. Tchau, tchau.